Já pensou se a gente pudesse se refrescar no arroio? E se nossas águas fossem limpas, fossem fonte de vida e alimento para nós e para outros animais? O cheiro já não nos afastaria, pelo contrário, o arroio nos atrairia para perto de suas margens. Já pensou que um recurso natural é um benefício constante para toda a vizinhança? Que ele é fundamental para regular a temperatura da cidade? Sabia que ele já gera energia? Que isso nos conecta com todas as pessoas e é responsabilidade nossa usá-lo para o bem? O Arroio das Pedras já teve muitos nomes e serviu de diferentes maneiras aos seres que viveram em Campo Bom. Assim, pode ter diferentes destinos no futuro. Mas, antes disso, é preciso que deixe de ser ignorado, que a gente preste mais atenção, se envolva, admire. Para transformar o futuro, é preciso conhecer o nosso passado. No começo, nada existia. Bilhões de anos sem nenhuma interferência humana. Os primeiros seres humanos a passarem por aqui ficaram conhecidos como Guaranis e Caigangues. Sua relação com a água era harmoniosa, pois seu uso fazia parte de um sistema de crenças e de conhecimentos que proporcionam uma vida em comunhão com a natureza. E aparece a primeira vez no censo de 1780-84, que foi determinado pelo rei de Portugal. E nesse censo aparece Inocêncio Alves Pedroso, né, que era o possuidor da fazenda Padre Eterno. Não referência a Campo Bom, mas ao Padre Eterno, que tinha como divisa o Arroio das Pedras. Nesse momento, o Arroio Schmidt ele vai ser bastante importante para a delimitação de propriedades. Porque a gente pode imaginar que toda essa região aqui ela ainda era de mata nativa, né? E não existiam marcos da presença humana. Não existiam estradas, né? Apenas algumas trilhas também reaproveitadas, inclusive dos traçados dos indígenas. E esta parte, esta fazenda do Luiz Leite, ela vai ser anexada na feitoria do Linho Cânhamo, que era um projeto do governo imperial, um projeto já do governo português, quando ainda gerenciava o Brasil. E é essa terra pública que posteriormente, com a liquidação da feitoria do Linho Cânhamo, vai ser destinada para a imigração alemã. E eles têm todo um processo de inventário que foi muito longo, e nesse meio tempo eles vendem em praça pública a fazenda Padre Eterno. Aconteceu uma certa confusão com o próprio arroio. Então o Arroio das Pedras, que era o atual Arroio Schmidt, né, com essa nascente na Encosta das Pedras, ele acabou sendo rebatizado de Arroio do Cascalho, e o Arroio Quatro Colônias, que a gente conhece hoje, recebeu o nome de Arroio das Pedras. E dessa forma se ampliou a terra pública, né? Então ele entra com um processo na justiça, e aí que se descobre a mudança do nome dos arroios. Com o final desse grande processo, se convencionou não utilizar mais nenhum dos dois arroios como marco divisório, mas sim a barra do Arroio Schmidt com o Rio dos Sinos como ponto a partir do qual uma linha reta sobe para norte e divide o que seria a terra pública e a terra da Fazenda Leão. Seguindo seu protagonismo na história, em 1954 foi projetado um moderno plano diretor da região. Nele, esse riacho seria a principal atração em um parque linear que faria parte das melhores lembranças de muitas pessoas. Nós pescávamos uns lambarizinhos, assim, gostava de... Arroio era limpo, nós tomávamos banho ali dentro, tudo. Antigamente lavavam a roupa ali. Fico triste quando alguém fala mal ou, né?
faz coisa errada contra os arroios, contra a natureza, né? Eu não gosto, eu fico triste com isso. Uma das mais assim significativas, ainda mais nos dias de calor, é que a gente tomava banho. Né? E era um arroio assim de águas não muito claras, né? Mas muito profundo e onde a gente podia pescar. Banhos pelado, por incrível que pareça. Depois de um pouquinho mais de idade, banhos de cueca e pescarias. E a gente pescava lambari, pescava cará. Pescava bainha de faca, traíra. Tinha joaninha. Pescava jundiá, pescava mussum. A gente viveu muito essa passagem cruzando o arroio Schmidt, nos fundos era todo mato. E tinha passagem, tinha um campinho também, né? Que a molecada às vezes se encontrava para jogar. Futebol é no Balalaica, que é aqui perto onde é o tênis do 15, hoje no outro lado, né, da rua, e a gente tinha que atravessar o arroio quando a gente ia jogar. Daí vinha aquela turma de gurizada aí com 11, 12 anos e a gente pulava ali para jogar bola. Lembro muito bem que foi aqui, próximo daqui, que juntava eu, minha esposa, meus filhos, íamos passar os domingos aqui. Outro fator importante do Arroio Schmidt é o quanto ele conformou a cidade de Campo Bom, né? O atual parcão que a gente conhece, ele é um fruto desse projeto urbano da década de 54, né? Da década de 50, e ele começa a sua implantação no final dos anos 70. Era uma cidade pequena, mas já pensava nesse tipo de integração, né? Deixa eles andarem para depois a gente ver onde é que eles vão, né? E muita coisa foi feita assim. Era essa a intenção, era fazer as pessoas usarem mesmo, né? E valorizarem uma área que é uma área nobre no centro da cidade. Que isso aqui era lotado de gente. Gente que vinha de outras cidades para conhecer o parque, né? Cansei de ver isso, né? Da inauguração do galpão, aqui atrás de nós, né? Participei da comissão que deu o nome, né? Na época era Chimarródromo Mate Amargo. Com o desenvolvimento cada vez mais acelerado e uma mentalidade ainda em amadurecimento, muitos cuidados deixaram de ser tomados. É possível que o apelido de valão venha da época em que os primeiros resultados desses descuidos começaram a estampar as manchetes e serviram para depreciar a maneira como encaramos o arroio. Então a gente vai ter um processo de poluição desse arroio no início, muito a partir da poluição de efluentes industriais, né? Nesse primeiro momento. Isso já vai ser bastante marcante na década de 70, no final dos anos 60, mas nos anos 80 se intensifica bastante. Então a gente vai ver aquelas primeiras reportagens mais marcantes assim, de poluição do Arroio Schmidt, o Arroio Schmidt amanhecendo com outra cor ou com espuma, mortandade de peixes, de animais. Dizer que a nossa geração é a que destruiu. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque nós não éramos ensinados como devíamos nas escolas. Então, jogar papel no chão era uma coisa parece que comum a todos, né? Então, toda a água da cidade, pelo menos do entorno ali do arroio, tende a drenar para dentro dele, carregando aí os contaminantes que a cidade produz, seja na superfície ali das ruas, com a água da chuva lavando a superfície das ruas, seja o esgoto doméstico. A maior parte das pessoas a gente sabe que não faz o devido tratamento, limpeza de fossa e filtro, seja as indústrias que, embora tenham tratamentos, ainda lançam resquícios de poluição no arroio. O corpo humano e o planeta são parecidos. Os mananciais hídricos são as veias do corpo humano. Então, quando tu maltrata demais as tuas artérias e veias, o teu corpo não vai mais dar conta de corrigir os erros, né? E assim são os mananciais hídricos. Se a sociedade não se preocupar com eles, eles vão dar uma resposta. Também, né, é uma questão que a gente tem que evoluir com uma consciência social maior para que a gente possa ver de que maneira nós todos podemos ajudar a recuperar essas questões que vêm ao longo do tempo trazendo, vamos dizer assim, uma queda da qualidade da água, dos nossos mananciais hídricos de uma maneira geral, eu diria, né? E o nosso arroio também não é diferente.
Eu vim para cá depressiva, doente, eu e meu esposo tomando remédio controlado para a pressão, para os nervos. E aqui, simplesmente pela natureza, nós deixamos tomar remédio, a doença foi embora. Chegamos aqui e terminou tudo, que é a depressão, aquele nervosismo, aquela pressão alta. Esse ano foi um ano muito importante, que a gente notou que as pessoas se voltaram mais para os espaços verdes, né? Porque nós trabalhamos com a educação ambiental muito voltada à ideia de que todos somos natureza e que nós nos relacionamos com todos os elementos orgânicos. E os recursos hídricos são um deles. Uma parte da cidade, que é os bairros Santa Lúcia, 25 de julho, já estão com rede instalada. A estação já tem o local definido, o projeto já está pronto, editais saindo. Então, para os próximos anos, a mudança deve ser grande. Nós temos muitos projetos aqui e, por exemplo, vou citar o Caco Treco, né? É um projeto que é o simples agendamento na prefeitura, funciona muito bem, né? Vem o caminhão, recolhe e vai para o destino correto. Porque hoje o sistema que a gente tem é só o Estado é proponente através da Corsã e o município só, vamos dizer, sugere ou concorda. Então a gente quer que o município possa ser proponente e que o processo licitatório seja feito em Campo Bom. E nós, como educadores ambientais, temos essa missão também, junto com a comunidade, de transformar aos poucos a cidade numa cidade educadora, pensando nesses espaços. A gente olha para trás, por que não fizeram, né? Mas agora chega o nosso momento. A gente tem que ser responsável por eles, né? Isso tem que ser alguma coisa coletiva. O azeite que a gente joga no ralo, fritou e jogou no ralo, 1 litro desse azeite polui 1 milhão de litros de água, impedindo que tanto que a luz penetre quanto que o oxigênio penetre na água. Quem sabe, lá na frente, daqui a 20, 30, 50, 100 anos, pessoas vão estar aprendendo, crianças vão estar aprendendo que aquilo ali foi um trabalho feito e que devem ter responsabilidade para nunca voltar a estar ao ponto que a gente está hoje, né? Então, acho que uma medida super simples que todo mundo pode fazer é pegar uma garrafa PET e usou fritura, bota na garrafa PET. Não sabe o que fazer com o azeite da garrafa PET? É só colocar no lixo, descartar junto com as sacolinhas que vão ir para a usina de separação de lixo. Ou então dá para usar para um monte de coisas. Dá para usar para começar o fogo na churrasqueira, dá para fazer o sabão de soda que a avó fazia. Nossas façanhas são tão importantes quanto os nossos fracassos. É preciso que tenhamos a sabedoria e a coragem para lidar com os resultados das nossas ações. As melhores histórias são aquelas que, independente do problema, a resolução vem através da justiça e da perseverança. Existem algumas propostas e ações de canalização dos arroios, né? Que é fechar o arroio, esconder o problema, né? Eu particularmente acho que essa solução não é uma proposta adequada para um gestor, o gestor tem que resolver o problema, né? Por que tem o cheiro na água? Acho que a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla de cidade, né? Tem algumas posições críticas também em relação à nossa postura como ser humano e natureza, né? De não nos colocarmos como consumista, que a gente acaba consumindo até as paisagens de forma romântica, mas sim, como cidadãos, nos comprometermos com esses espaços que ao longo da história estão sendo perdidos, assim. A água ela tem essa propriedade bem parecida com o ser humano. Ela precisa de obstáculos para se manter viva. Porque a água é a vida e nós dependemos da água, né? Que possa ter os seus peixinhos, que a gente possa pescar daqui a pouco no Arroio Schmidt, no futuro. Por que não, né? Por que não? Sempre ouvimos histórias de tempos em que o arroio era limpo e prazeroso. Por que não voltar às origens? Não precisamos limpar a água, basta que a gente deixe de sujar. Volte a apreciar. O próximo passo é resgatar a essência, aumentar a consciência, deixar o sonho se manifestar. Cada um tem seu papel e todo o ato importa. Como podemos reverter essa história? Se não recebemos o arroio do jeito que gostaríamos, por que não fazer a diferença? Assim como na água, muitas pedras estão no nosso caminho. Por que não superar? Por que não Arroio das Pedras?